Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer a resposta às questões da habitação e colocar aqui pela terceira vez a questão da Boeing e da Embraer, ao qual não houve um comentário, mas também por uma terceira vez, ainda ao rep lançado pelo Sr. Ministro, às questões da TAP. Este debate foi importante, porque este debate houve várias considerações, houve contradições, especulações, até insinuações. Portanto, este debate serviu para muito. Agora, há algo que é bom termos presente. Quando nós falamos do dinheiro dos contribuintes, ou para utilizar uma expressão do Sr. Ministro, o dinheiro do povo, esse mesmo dinheiro do povo e esse mesmo dinheiro dos contribuintes tanto está numa garantia que é dada aos bancos em matéria das linhas de crédito criadas no Covid, como é o mesmo dinheiro numa garantia eventual à TAP. Agora, há duas questões daquilo que eu ouvi, há duas questões que eu lhe queria colocar. Uma delas tem a ver com aquilo que nós ouvimos aqui numa audição parlamentar com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, onde falava nos tais 350 milhões. Sr. Ministro, eu não sei se são 100, são 200, 350, 500, 600, não faço ideia. O número é aquele que é avançado pela Comissão Executiva, aqui pelo Presidente do Conselho de Administração, mas seguramente o Sr. Ministro, sabendo que não são precisos 350 milhões, era importante que dissesse quanto é que a TAP vai precisar. Esta é a primeira questão. A segunda questão que lhe quero colocar aqui tem a ver com o seguinte, é que nós ouvimos a intervenção do Sr. Ministro aqui, vamos lá ver, se não tivéssemos a ser afetados todos, e em particular aquela companhia, a TAP, pela crise do Covid, a empresa TAP iria precisar da injeção de capital público? Vamos retirar, porque essa é uma pergunta que é absolutamente legítima, que é, nós sabemos que várias companhias aéreas precisam de apoio, aliás, a própria Comissão Europeia abre aqui um regime de excepcionalidade, não é? Naquilo que pode ser os apoios, daquilo que podem ser os apoios do Estado às companhias aéreas, e portanto, isso no quadro da crise do Covid. A questão é, se não houvesse esta crise do Covid, e se não tivéssemos de lidar com esta pandemia, se a empresa iria precisar desse capital do Estado. Muito obrigado. Eu não posso deixar de voltar a este tema, porque o Sr. Deputado do CDS insiste, porque sente que de alguma forma a sua mensagem não está a passar e precisa sempre de um novo round. E vamos novamente ao tema TAP. Eu vou-lhe dizer o seguinte, aprecio a sua reflexão sobre a TAP. Eu conheço-a. Uma reflexão que não é exclusivamente original do CDS ou do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Vou-lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a TAP não é a mesma coisa, por mais que o Sr. Deputado queira fazer crer, que uma empresa de sapatos. As consequências do apoio à liquidez, Sr. Deputado ouça, as consequências do apoio à liquidez de uma empresa de sapatos não devem ser as mesmas do apoio ao setor da aviação. Não deve ser. Até porque o Estado nunca equacionou, nem no tempo do PREC, ser proprietário de empresas de sapatos. Já a TAP foi pública até 2000 e... quanto? Eram os senhores que lá estavam. Foi pública até aí. 13? Foi pública até aí. Não foi esse exercício que pode achar que é um exercício muito inteligente. Olha, eu não colho esse exercício e, portanto, não equiparo a situação, nem a relação que o Estado deve ter com uma empresa com a importância estratégica e estrutural da TAP, com a relação que o Estado deve ter com uma pequena e média empresa, como é, por exemplo, uma fábrica de sapatos, que conheço muito bem. E, portanto, são coisas diferentes. Mais uma vez, ocorre-me dizer que o CDS continua a não perceber o que é uma economia de mercado, como é que ela funciona, mas isso é um problema do CDS. Eu percebo a dificuldade do CDS, porque o CDS está ali ensanduichado entre o Chega e a Iniciativa Liberal e não sabe para onde é que há de cair. E vai variando
Ora bem, devemos ser mais Chega ou devemos ser mais liberal? E, portanto, fica sempre assim uma grande confusão, mas ajuda-nos a perceber o que é que entendem. Sem o Covid, a intervenção do Estado seria necessária? Sr. Deputado, eu temo que sim. Eu temo que sim. Eu vou-lhe dizer, quanto mais me puxarem por mim sobre a TAP, eu vou falar, vou dizendo o que acho, não é? Porque a mim foram-me sempre dizendo, sabe aquela coisa do a seguir é que é já agora. Quando apresentaram o orçamento da TAP para 2018, prometia lucro, prejuízo acima de 100 milhões de euros. O orçamento que apresentaram para 2019 prometia lucro, prejuízo acima de 100 milhões de euros. E sempre me diziam, Sr. Ministro, é já a seguir. Já a seguir vai começar a levantar e a dar dinheiro. É assim, Sr. Ministro. E depois explicavam-me, Sr. Ministro, coitado, não sabe nada. Explicava ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, o setor da aviação é assim, nós estamos a fazer, como é que se chamava? Um turnaround, que é para parecer uma coisa mais complexa. Estamos a fazer um turnaround e isso demora alguns anos, Sr. Ministro. Eu, caramba, mas então, demora alguns anos, então porquê que o orçamento diz que vai dar lucro? Não é? Olha, eu gostava muito de acreditar que a empresa sem Covid ia voar, que era uma coisa estonteante e ia dar lucro. Bom, mas até ver não vi. Até ver não vi. E por isso, se aquilo que me prometiam, como não deu para ver, faça aquilo que eu sei, eu acho que nós caminhávamos para aí. Mas é importante, porque depois isto é muito engraçado, como é um socialista a falar disto, depois a malta vai ouvindo algumas intervenções engraçadas sobre a TAP, que era importante dizer. A TAP tem sido um servidor de recursos, não estou a dizer que agora é o CDS, só estou a aproveitar a oportunidade. A TAP tem sido um servidor de recursos públicos. Para que toda a gente saiba, lá em casa, o Estado português não mete 1 cêntimo na TAP há 20 anos. Mas devia. Se quer ter uma companhia de aviação. Depois há quem diga também, eu acho muita piada, eu vou dizer uma coisa, para mim, na política, as figuras que mais me impressionam são os liberais, porque acho um segmento muito engraçado da vida política, vou-lhe já dizer. E então, ouvi também, deixe-se a empresa cair, deixe-se falir, porque outras empresas ocuparão um lugar. E fica, mas aquela gente estudou o funcionamento da economia aonde? Onde? Onde é que isso é assim? E depois, eu não estou disponível para ser, por favor, a mim ninguém me perguntou se eu queria ser acionista da TAP. Bom, em primeiro lugar, um governo representa o coletivo e toma decisões, coletivo, chamado Portugal, e toma decisões que entende serem as que favorecem a maioria do povo português. O que mais extraordinário para mim é um liberal não perceber a importância que a TAP tem para a economia portuguesa. Isto agora não é para o CDS. É para uma das partes da sanduíche em que o CDS está ensanduichado. Que é não perceberem a importância para o funcionamento da economia privada de ter uma companhia aérea. Então, nós ouvimos as coisas mais extraordinárias como, mas será que ali o Partido Socialista olha para a TAP como um fetiche, de forma paroquial, quer ter uma companhia aérea? A TAP, mesmo com o nível de prejuízo que dava, era uma empresa que é uma empresa crítica para o desenvolvimento nacional, para a economia nacional e, veja-se, para quem? Para os empresários privados, do setor privado. E por isso eu fico sempre espantado com a forma como alguns liberais falam, fazem patavina, ideia nenhuma. Primeiro, do que o Estado não mete 1 cêntimo na TAP há décadas. Segundo, que a TAP é um instrumento estrutural determinante para o funcionamento da economia privada e da criação de riqueza no país. E que não é verdade que se a TAP sair, a operação toda da TAP é imediatamente substituída por outras companhias. Mas mesmo que fosse, vejam o raciocínio. Os outros Estados estão a intervencionar para salvar as suas companhias aéreas. Portugal não faça isso, porque seja lá a Air France, ou a Ibéria, ou a KLM, fará o trabalho que uma empresa portuguesa pode fazer. E, portanto, o país está bem entregue a estes liberais de pacotilha que vão
fazendo reflexões sobre o funcionamento da economia, mas não percebem patavina de como é que uma economia de mercado funciona. Portanto, a TAP é fundamental para o país, a TAP tem que ser protegida, tem que ser salvada, mas já disse várias vezes e vou-lhe dizer outra vez assim, Sr. Deputado. Uma coisa é salvar a TAP, outra coisa é salvar o acionista privado. E, portanto, digo-lhe, se os sócios da TAP tiverem vontade e capacidade de se chegarem à frente, façam o favor de chegarem à frente. Se não tiverem capacidade para se chegarem à frente, bom, é o Estado português, porque precisa desesperadamente da TAP. Estava-me a esquecer de outra coisa. Um país que tem como uma das suas maiores desvantagens a periferia, que só tem um vizinho terrestre a separar-nos do resto da Europa e do outro lado o oceano, é obviamente um país que precisa de uma companhia aérea de aviação onde o Estado tenha um papel muito importante a desempenhar. Sobre as garantias à TAP, elas podem ter a intervenção na TAP pode ter como consequência, de facto, que o Estado passe a ser sócio maioritário. Não passa, pelo menos na nossa cabeça, senhor deputado, que o Estado passe a ser sócio maioritário de uma fábrica de sapatos. Não é essa a vontade do Partido Socialista, nem do Governo, e por isso não há nenhuma contradição, senhor deputado. E vou-lhe dizer mais. Eu não posso falar pelo PCP e pelo Bloco. Nunca vi, apesar de fazerem caricaturas, o PCP a dizer que as micro ou pequenas empresas deviam ser todas públicas. Nem em 75. E, portanto, também não é essa a nossa intenção, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado pensa que apanhou alguma contradição ou alguém lhe disse para identificar esta contradição. Olha, vai de regresso e vou-lhe dizer uma coisa. Com o PS no poder podemos ter e fizemos coisas erradas ao longo dos anos, mas há uma coisa que eu lhe digo. O Estado dá-se ao respeito na relação com o privado. E nós vamos nos dar ao respeito na relação com o acionista da TAP. Vamos. Nós temos a obrigação de respeitar o povo português e respeitamos o povo português dando-nos ao respeito na relação com o privado. E é isso que faremos. Vamos nos dar ao respeito na relação com o privado. Se querem ficar com a TAP, só tem um caminho, é meter dinheiro lá dentro. Se querem segurar a sua participação, tal como a têm hoje, só tem um caminho, é meter dinheiro lá dentro. É assim com todos os empresários, sabia? Vai falar com os empresários, normalmente os senhores gostam de os representar, e vai-lhes perguntar se eles acham bem que nós metemos centenas de milhões de euros na TAP, mas o privado não mete, mas continua a mandar na empresa. E a deter a empresa. Que é para não dizer, não, mas pode mandar sem deter. E a deter a empresa. A perguntar aos empresários se acham isso normal. Eu admito para o CDS, acho normal. Coisa engraçada sobre o erário público, que foram sempre dizendo, o Estado tem um peso excessivo na economia, devemos reduzi-lo para reduzir os impostos. Eu já vou terminar. Sabe o que é que deu sempre nisso? Eu nunca vi, nos últimos 20, 30 anos, o Estado a retirar-se de empresas ou de funções sociais do Estado e isso reverter-se em redução de impostos. O que aconteceu ao longo dos últimos 20, 30 anos, quando o Estado foi recuando de várias funções sociais, foi o Estado e o povo, a que o CDS chama de contribuinte, a pagarem negócios privados. Foi isso que eu vi, isso que eu tenho visto na educação, na saúde. A despesa pública não reduz, o que acontece é que o Estado paga ao privado. O Estado paga ao privado. E, portanto, atenção, não há cá... Nós temos de fazer uma avaliação equilibrada, séria e rigorosa do que é preciso fazer na TAP. Não excluímos nenhuma das soluções. Estamos a estudá-las. Parece-me, é evidente que a solução exclusivamente de dívida privada não é uma solução credível ou que proteja o interesse nacional. E cá está o Sr. Deputado da Madeira, que hoje não teve a oportunidade de fazer uma intervenção, para dizer aquilo que disse uma vez. O PSD Madeira acha que quando nós o atacamos o povo madeirense. Nós não confundimos o povo madeirense com o PSD Madeira. O PSD, que quis, com o CDS, privatizar e ver-se livre da TAP, voltarei a dizer que o Sr. Deputado Paulo e o PSD não poderiam hoje dizer nada sobre a TAP. Mas o PSD, o povo madeirense tem sempre o direito a queixar-se sobre o que a TAP faz, seja ela privada ou pública. Sempre esse direito. Já o PSD Madeira e o PSD Nacional
que tentaram desfazer-se totalmente da TAP. Esses é que já não têm muita moral. Portanto, Sr. Deputado, quando eu dizia comem e calam, eu não estava a falar para o povo madeirense, eu estava a falar para si e para o Partido Social Democrata, que quis se ver livre da TAP. Epá, eu tive esta oportunidade única de apanhar ali o Sr. Deputado Paulo Neves já à porta e fiz-lhe esta má fila, porque ele não tem culpa, não tem a possibilidade de repostar, mas há de repostar noutro momento.